Nossa, mas eu comecei com insulina. Agora minha vida ferrou, vou usar insulina o resto da... Não, não vai. E eu estou com diabetes, né? Diagnosticado Gestacional. na gravidez, né, Rê? Naquele exame que todo mundo morre de chateação de fazer, É uma que é o exame delícia. do líquido doce, que é o que espera 2 horas no laboratório, que coleta sangue 3 vezes. Então, assim, por isso a importância do rastreio, né? Se a gente for pensar, assim, é um exame de fundamental importância para o diagnóstico. Por quê? Porque com o diagnóstico a gente consegue mudar a perspectiva da gravidez, Sim. mudar o que você estava fazendo, mudar a partir daí a gente tomar uma outra conduta, seja com dieta, seja com aumentar exercício físico, seja com iniciar insulina, que a gente às vezes precisa de insulina na gravidez e que é uma condição temporária. A gente sabe que o diabetes que surge na gravidez, ele é um fator de risco para o diabetes na vida mais para frente. Mas ele não significa que você vai precisar de acabar a gravidez e continuar fazendo aquelas medidas, entendeu? Que é o medo, principalmente É, das pacientes que têm dá o um medo. diagnóstico de falar assim, nossa, mas eu comecei com insulina, agora minha vida ferrou, vou usar insulina o resto da... Não, não Não vai. necessariamente. Ganhou o neném, nasceu, acabou. A gente tira a insulina, mesmo que você tivesse com uma dose maior de insulina. A gente tira, avalia, pesquisa de novo, vê como que está ficando a sua curva de glicemia, justamente por isso, porque é uma condição transitória. Não é um diagnóstico definitivo, É não é para a vida. gestacional. É E é uma diabetes coisa gestacional. para você poder ficar atento. Porque às vezes esse é o gatilho, é o start para falar assim, o que eu na minha vida rotineira tô fazendo que tá me levando a ter esse aumento de resistência à insulina, ou esse diabetes, ou e aí, o que eu posso O que que eu fazer? posso fazer? No meu caso, né, Gui, era um consumo exorbitante de açúcar, Mas carboidratos, estilo né? de vida, né, Estilo de Rê? vida. E o que Assim, tá me não ajudando dava muito. tempo, Eu tô olhando o copo meio cheio, tô assim, aproveitando a oportunidade mesmo de ter esse diagnóstico para mudar minha alimentação. Eu desinchei, eu me sinto melhor, eu durmo melhor, minha pele tá melhor, minha qualidade de vida é melhor. A minha casa não tá entrando tanto açúcar, ou seja, meu marido emagreceu, meu filho emagreceu, todo mundo tá numa vida o mais saudável. Bruno O diminuiu. Bruno, ai, Bruninho, você é o que mais precisa diminuir a circunferência abdominal. E aí acontece isso, né, com o bebê. Conta pra gente com a mãe o que acontece, né? Que a gente, ó, na verdade, eu tenho que furar meu dedinho. No meu caso, né? Porque cada caso é Isso, um caso. exato. Meu dedo de São manhã, três em vezes. jejum, depois do almoço e depois do jantar. Que é Perfeito. onde meu calo pega, que eu janto bem. Então, na verdade, o que a gente tem? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente não precisa inicialmente começar com remédio. Então, não é, tive o diagnóstico, vou para o remédio. A gente tem em literatura 2 a 3 semanas para o tratamento de mudança de estilo de vida. Que é o quê? É aquele baque inicial. É falar assim, eita, temos o diagnóstico. É o que eu tô vivendo, né? Vamos sentar aqui agora e vamos conversar sobre o diagnóstico. A partir daí, como que você está comendo? Como que é a sua alimentação? Que foi o que a gente fez. E aí você me falou, Gui, eu como o que dá, na hora que dá. Às vezes dentro do carro, de um lugar para outro. Doce, eu adoro. Então, assim, foi onde a gente chegou e falou, vamos mudar a sua alimentação. E aí é muito importante, porque todo mundo pensa que diabetes é igual a açúcar. E nem sempre. Às vezes é uma pessoa que tem uma ingestão pequena de açúcar mesmo, mas a ingestão de carboidrato é tão alta que o carboidrato também vai E funcionar açúcar. como uma resistência periférica à insulina. E fora isso, a partir das 28 semanas, a gente tem um mecanismo jogando muito contra a insulina, que é um hormônio da placenta. Então é por isso que faz exame. Eu ia te perguntar isso agora. Por isso que é com 28 semanas? De 24 a É 28, 28. porque quando a gente Não, pega... não tem pessoas que fazem antes, que eu já ouvi falar em algumas indicações. Na Que verdade, fazem assim, se antes. você tem uma dúvida muito grande, se é uma paciente que está aquela primeira Foi na glicemia de beirada. jejum que foi muito alta, mas não é um diabetes prévio, às vezes a gente pode antecipar. Entendi. Mas na maioria das vezes, por que essa idade gestacional? Por que do 6º para o 7º mês? Porque é quando os seus hormônios contrarreguladores de insulina, que são o cortisol, o próprio estrogênio e a progesterona e o lactogênio placentário, que é o maior de todos, ele começa a ascensão. Então é nessa hora que, se a paciente tiver alguma resistência aumentada
a gente consegue pegar. E é nessa hora que eu consigo alterar o prognóstico do neném. Por quê? Se eu faço esse diagnóstico tardio, com 7 meses e meio, com 8 meses, não dá tempo hábil para, mudando a sua alimentação ou começando insulina, eu tenho a repercussão no feto. Porque imagina, o feto, ele recebe o que você come, o que você ganha, só que chega para ele na forma de glicose. Se eu dou glicose imediata, por exemplo, teste, come uma bordinha de chocolate, vocês vão ver que o neném vai mexer mais. Por quê? Nos exames de ultrassom tem gente que até recomenda, né? Exato. A glicose, ela passa muito mais rápido pelo cordão umbilical, é uma glicose de fácil quebra, então chega pro neném de cara, é como se ele também comesse o chocolate. Faz, não, chegou energia rápido. É por isso que a minha nutricionista falou, antes de eu ter diabetes gestacional, para eu segurar a onda, porque eu tinha que comer mais proteína, que se eu comesse saudável, mas se eu comesse muito açúcar, chegava antes. Chega mais rápido. Então, na verdade, o que acontece? Fazendo o teste... Ele tava comendo só açúcar. É um teste fácil, assim. Coitado. Se você pensar, a gente tem esse pensamento de que o chocolate é uma fonte de glicose rápida. Então, se você tá em muito tempo sem comer, você fala assim, vou comer um chocolate para me dar energia. É, eu na vida. A gente tem essa opinião. A gente acha assim, se eu pegar um chocolate... Tô há 8 horas sem comer, ainda tem coisa pra fazer. Pego um chocolate, vou comer, por quê? O chocolate dá energia. E, de fato, ele vai te dar energia na primeira meia hora. Você vai falar assim, opa, beleza, tô ótimo, comi o chocolate, tá tranquilo. Meia hora depois, você entra num estado pós-prandial, como se você tivesse uma hipoglicemia, porque abaixa de uma vez. Então, você vai ficar letárgico, você vai falar assim, nossa, mas parece que eu tô muito mais cansado, eu tô com muito mais fome, e de fato, e acontece a mesma coisa com o neném. Então, por isso que a glicose imediata, o açúcar, ele é ótimo para situações agudas, do tipo, quero que meu neném mexa mais, eu tô sentindo que tá mexendo menos do que antes, ou eu vou para um ultrassom e eu quero que ele mexa, porque eu quero que abra a perninha para eu ver o sexo. Então, nestes casos, é interessante porque você dá um up, você dá uma hiperglicemia e ele vai mexer mais. Ele tá com energia lá, ele tá tipo ligadão, ele tomou o pré-treino dele. Só que aquele pré-treino, ele é pouco tempo. É igual energético. É igual a taurina. energético. Ela vai, pá, dá o pico e depois cai. Entendi. Então, o que a gente faz quando se tem o diagnóstico? A gente tenta ver na sua alimentação o que eu posso mudar para evitar esses picos de insulina. E a castanha é um belo aliado, né? Foi uma boa escolha para você, né? Foi. E aí a gente viu que mudando a sua alimentação, mudando o exercício físico, não cortando completamente açúcar. Porque, gente, você não precisa de uma hora para outra. A Rê teve momentos que ela falou assim, Gui, eu tô em síndrome de abstinência, porque assim, eu cortei de uma vez. Eu cortei tudo. E não precisa, porque isso não é o ideal, né? Você desespera, é igual o café. Você corta o café de uma vez, você fala assim, você começa a tremer e passar mal. Só que a gente tem que adequar. E aí essa curva de glicemia tem várias alternativas. A gente pode fazer a de 3 valores, a gente pode fazer a de 6 valores, que tem inclusive a de madrugada. A gente pode colocar o Libre, que é aquele aparelhinho que coloca no braço. Hoje tem muitas mulheres que preferem colocar o Libre, porque não tem que ficar furando o dedo todo dia, entendeu? Toda hora. Então, é uma alternativa interessante. A gente tem alguns respaldos em relação ao Libre, mas é uma alternativa muito importante. E diz que tem um novo agora que ele fica monitorando o tempo inteiro num gráfico, num celular. Na verdade, o Libre tem esse aplicativo, que é o aplicativo que, inclusive, você manda pro médico. E aí eu vigio se a sua curva ela tá dentro dos valores, se não tá. Mas para que essa curva? Para eu saber se tem algum momento do dia que você está ingerindo uma maior quantidade de carboidrato ou proteica que está aumentando. E está burlando nessas 3 que está estimulando você fazer esses picos de insulina ou não. Por quê? Se a gente tem uma alteração importante, mais do que 30%, eu tenho que mudar a minha estratégia. Então, não precisa ser rigorosíssimo. Você pode ter o dia do lixo, mas que não seja o dia do lixo todos os dias. Você me liberou no sábado. Né? Então, você pode ter isso. E para que isso tudo? Para eu oferecer para o neném uma menor quantidade de glicose, para que ele também faça dieta na barriga. E aí ele não cresça demais. E aí fica a dica para vocês. Como que a gente percebe que o neném está crescendo muito? Porque medida de barriga é muito subjetivo, né? Assim, minha barriga está muito grande, ou
as pessoas estão falando que minha barriga tá muito grande. Isso é muito Porque subjetivo. o segundo filho já fica maior também. Que às vezes não condiz com a realidade. Então, a gente tem parâmetros ultrassonográficos que mostram pra gente que é um neném que tá guardando muita energia. Como que o neném guarda energia? No fígado. Por quê? A fonte de energia do neném, que é o glicogênio, ele é armazenado todo no fígado. Então, ele fica com o fígado maior, porque tem muito glicogênio. Aí fica barrigudinho. Fica barrigudo, que é a circunferência abdominal. Que acusou no meu exame de glicose, né? Aquele que a gente toma o líquido. E logo depois, que o Gui já pede tudo junto, a circunferência do Bruninho já estava maior também. Isso. E agora, essa semana, né? Essa semana, o seu ultrassom Eu ainda não novo. marquei. Essa semana eu já vou marcar o ultrassom pra ver se deu uma recuada. Isso, Se a que a dieta gente dele tá Tá valendo, né? boa. A gente quer que continue crescendo, mas a gente quer que o percentil de crescimento não seja tão alto quanto era. Nem desproporcional, né? Nem Crescer desproporcional. a barriga, as perninhas e o fêmur tá lá Pequeno, é. que é o que tava acontecendo E no meu que é o que gorducho. as pessoas às vezes acham assim, nossa, mas neném barrigudinho é lindo, neném é fofinho e tudo. Mas nem sempre esses nenéns enormes, eles são saudáveis. Por quê? Um neném que cresceu muito na barriga, lembra, ele tem uma fonte de glicose inesgotável da mãe. Tá vindo. E aí, de repente, ele nasceu. Acabou, cordão umbilical, cortamos o cordão umbilical. Haja TT depois pra suprir. E às vezes você não consegue. Mesmo você acordando o neném para mamar, deixando livre demanda, você não tem uma quantidade suficiente para aquela demanda energética. E aí o que acontece? Ele faz hipoglicemia pós-parto. Então são os nenéns que você tem que ficar medindo no pezinho para poder acompanhar, mas são aqueles nenéns que às vezes eles vão precisar de fórmula porque eles não têm uma quantidade de glicose suficiente para manter o que ele estava acostumado. É aquela coisa, o hambúrguer todo dia, vai, de repente você chegou no final e você tá dando uma salada com frango, não vai nutrir mesmo, entendeu? Ele vai querer um hamburguinho lá dele. Ele tá acostumado com um alto padrão de glicose de alimentação. Exato. Tanto é que na alta gravidez eu fiquei na beirada, né? E aí você falou, cuidado que sua ingestão de glicose tá tão alta que quando esse menino nascer, você vai sofrer pra amamentar. Porque ele vai querer o peito e ele todo. Quer, porque ele quer. Quis. O peito, na verdade, ele é a forma que ele tem de ganhar nutriente. Se ele tá acostumado com uma demanda alta, ele quer nutriente. Então, assim, é peito pra que te quero. É aquela história. Põe no peito, na hora que tira pra rotar, já quer de novo. Já quer de novo, entendeu? porque ele tá acostumado com esse padrão. Agora, eu fazendo essa dieta que eu estou fazendo, eu tenho chance do Bruno vir menos voraz que o Leozinho? Tem, porque na verdade, assim, a gente vai mudando o padrão dele desde agora. Aí então, eu já vou criando esse hábito. Eu quero que ele cresça, sim, eu não quero que ele diminua. Sim. Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero que ele não cresça tanto como ele estava crescendo, pulando etapas de percentis. Eu quero que ele fique no crescimento dele, que é o dele constitucional. Não crescer porque ele está recebendo uma quantidade de glicose grande. Então, ele nascendo, é óbvio, a gente vai precisar de medir a glicose dele também para investigar se ele vai fazer hipoglicemia ou não, porque ele tem uma chance maior. Mas não necessariamente ele vai ter a mesma demanda de alimentação que o Léo teve, porque ele já está um pouco menos direcionado para essa ingesta de glicose ele já alta. Está na dieta. Já está na ele dieta. já está na reeducação alimentar. Ele está na reeducação, exatamente. Ele já está aprendendo que ele não precisa de uma quantidade tão grande de glicose para que ele cresça saudável e feliz. Olha que bom isso, porque o Léo mamava muito. Então, olha como é que a gente pode aprender com os erros, né? E, às vezes, eu consegui até levar isso para minha vida. A minha alimentação mudar de fato, né? Porque... E são algumas coisas na gravidez que você muda com objetivo, porque assim, aquela força de vontade de mudança na gravidez, ela é muito maior. Muito maior. Então, assim, você tem um motivo que tá crescendo e você fala assim, eu vou ficar nem que seja os 9 meses para eu poder não gerar um estresse oxidativo ou não gerar uma alteração no meu neném. Depois, em mim, eu faço do jeito que eu quiser. Sim, quando então, é por eles, a gente faz tudo. Você muda e acaba que, assim, se cria-se um hábito, é muito mais fácil de se permanecer.
Eu já tive várias pacientes que fumavam e assim, eu fumo 2, 3 cigarros, você não precisava fumar. Você fuma por situação social e tudo. E que na gravidez, como a gente pede pra não fumar, falou, não é que é mesmo? Assim, tô bem e não precisei, fiquei 9 meses sem fumar, então agora eu emendo, entendeu? E é legal isso porque te traz uma força que você não sabia que você tinha. Porque quando é pela gente, a gente fala, tá, depois eu paro e tudo, mas quando é por ele, não tem essa. É pelo seu filho. Você vai causar isso, se dano pra ele. Você para na hora. É aquela coisa, Tanto é né? que eu parei Se com é açúcar comigo, radical, né? foi. Se é comigo, deixa. Porque eu me viro comigo mesmo. Sim. Eu sei que eu tô fazendo errado, mas é A comigo. responsabilidade é minha O corpo é mesmo. meu e tudo é meu. Mas com o filho, você fala assim, não, mas tem uma pessoa que não tem culpa de nada. E assim, se eu posso mudar pra ele, é aquela coisa de mãe, né? Deixa eu já mudar pro meu filho, Por isso que entendeu? falam que, né, os filhos que mudam a gente, os filhos que mostram nossas sombras, os filhos vêm pra nos evoluir.